cordial olá a todos. Pedro Curbi voltando aqui no Passo de Graça na OAB com o nosso curso de Ética Jurídica. E o nosso tema desse bloco de aulas são os honorários advocatícios. Sim, vamos falar da parte mais tranquila para o advogado, a parte que representa a alegria na prestação de serviços. Obviamente a gente trabalha, não temos salário, nós temos honorários, uma coisa por honra, ok? Ainda assim, a gente tem conta para pagar, então vamos falar um pouquinho de dinheiro hoje. Vamos falar das disposições do Estatuto sobre os honorários advocatícios. Curbi, onde está isso? Artigos 22 a 26 do Estatuto. Vamos seguindo ali. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Aí a gente já tem as três grandes modalidades de honorários advocatícios, que são os convencionados, são aqueles honorários contratuais, os fixados por arbitramento judicial, quando há qualquer problema na quantificação dos honorários ou não há quantificação originária dos honorários e o juiz vai arbitrar, vai estipular um valor para esses honorários, e os honorários de sucumbência. O que são os honorários de sucumbência, Curbi? São os famosos honorários de perdedor. Então, importante para a gente mencionar também. A gente já mencionou os honorários de sucumbência quando tratou da relação de advogado-empregado. Dá uma olhadinha nas últimas duas aulas que a gente trata da relação de advogado-empregado. E a gente também mencionou um pouquinho disso nas aulas de sociedade de advogados, que está um bloco para trás de aulas também. Mas vamos lá. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da defensoria pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Sim, quando não há defensoria, quando a defensoria não consegue acompanhar o caso, aí sim a OAB aciona os advogados, os famosos advogados do convênio. Tem honorários pagos de acordo com a tabela e custeados pelo Estado. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial. A gente sempre recomenda que seja feito um contrato, que haja proposta com o aceite do cliente. Nem sempre isso é possível. No caso de ausência dessa previsão expressa do valor dos honorários, haverá arbitramento judicial. Em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Só lembrando, essa divisão em 3/3 já foi objeto de questão em 3 ou 4 provas. É sempre alguma coisa que é muito cobrada pelo examinador. Eles pegam a parte dos honorários e tentam quebrar em outros tipos de proporção. Então, tem questãozinha, aliás, tem questão de exame recente, se não me engano, 2 ou 3 para trás, que colocam essa diferença. Fala, não, os honorários são devidos na proporção de 50% no começo, 50% no final, 25 aqui, 75 aqui. Tinha uma das alternativas, inclusive, que o percentual não fechava, não dava 100%. O que a gente vai colocar aqui para vocês? 1/3, 1/3, 1/3, previsão expressa do artigo 22 do Estatuto. Aí, o que mais que a gente tem? Se o advogado fizer juntar aos autos seu contrato de honorários antes de expedir-se mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que eles sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. É o jeito da gente garantir o recebimento dos advogados, dos nossos honorários, galera. Então, fica muito esperto, porque isso também já foi objeto de questão recentíssima na parte de ética jurídica. E daí a gente tem o parágrafo 5º do artigo 22, que diz que o disposto nesse artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. Fica bem esperto com isso, está aí no parágrafo 5º a nossa primeira grande exceção. Eu volto daqui a pouquinho, próxima aula, para tratar do artigo 23 para frente com vocês. Por hoje, ou por esta aula, eu fico por aqui. Grande abraço, tchau, fui!